Salve, salve, meus queridos! Eu sou o Lucas Casella, secretário de Cultura e Turismo aqui de Penápolis, e nós estamos em mais um episódio do Canal Cultural, seu programa de entretenimento, entrevistas, cultura e arte que a gente faz aqui em parceria com a Secretaria de Comunicação de Penápolis. Agradecer ao Armando Soares pela técnica e também pela edição, e os nossos amigos da cultura, as empresas que estão nos auxiliando nesse momento tão difícil. Fractal Publicidade, Bonolate, Ecla Imports, Hotel Casas Novas, Instar Internet, Under Filmes Independentes, Pátio Aviamentos e Teletusa. Hoje eu tô com o meu mais recente amigo de infância, o Marcel Masqueto, aqui para trocar uma ideinha, né, Marcel? Tudo bem? Primeiramente, boa tarde. Prazer imenso poder estar aqui hoje, dividindo esse espaço com vocês. Eu acabei recentemente vendo aqui que até na sala tem uma pessoa que eu sempre acompanhei muito também, além de você, Casella, aqui em Penápolis, sempre tratando esse tema de comunicação, de cultura, de coisas novas, principalmente essa questão do audiovisual, há tanto tempo aqui na cidade. E eu fiquei muito surpreso de poder contar aí com os trabalhos do Armandinho na mesa. Fico muito feliz de estar aqui, de poder falar um pouco dessa trajetória e principalmente de poder falar que eu também sou um penapolense, que eu nasci, sou criado aqui, e é uma grande satisfação poder estar aqui essa tarde com vocês hoje. Cara, surpreso fiquei eu ao conhecer o seu ateliê e ver a quantidade de coisa que você vem fazendo e a qualidade, cara, que assim, que tem uma impressão muito sua. Eu já vi muita obra, assim, e, cara, tem uma assinatura muito legal tua, assim, eu fiquei impressionado. O Thiago Mazzucato, que é nosso amigo em comum, falou, cara, você precisa conhecer, você precisa... Eu falei, cara, tá bom, né? Mas a hora que eu vi, eu falei, caramba, que coisa, né, legal pra caramba, né, que trabalho joia. Agora me conta como que foi que você fez essa curva. Você começou no esporte, do esporte na advocacia, arte e arte Penápolis. Conta como foi essa curva aí. Olha, foi uma transição que, até para mim, de alguma maneira, tentar entender tudo isso é também um desafio, né? É um trabalho que eu tento fazer diariamente, até quando eu estou pintando ou pensando nas coisas que eu vou fazer, eu vou, aos poucos, digerindo, né? Tudo isso que tem acontecido, toda essa transição que foi muito rápida na minha vida, né? Como eu disse, eu sou nascido e criado aqui, nascido em Penápolis, criado por uma família em que foi mãe e vó, então sempre teve essa questão de, olha, você tem que buscar alguma coisa, o que fazer, você tem que se espelhar em alguém, buscar bons exemplos, principalmente o estudo, né, que toda uma geração não teve tanto acesso assim, então o pessoal mais velho sempre, principalmente numa cidade conservadora como a nossa, sempre bateu muito nessa tecla, né? Você precisa fazer alguma coisa, você precisa se espelhar no que deu certo aqui. E na nossa região, naquela época, ou você virava médico, ou você virava advogado, ou você tinha que ter terra para plantar alguma coisa, ou arrendar para alguém que queira plantar nas suas terras, né? E sem tanta opção, a gente não tinha tanta internet, esses cursos que te ensinam desde você virar especialista em, sei lá, economia, mercado financeiro da noite para o dia. Eu fui seguir o que eu tinha de exemplo na minha família, né, que foi a carreira do meu tio, que foi advogado, que buscou essa carreira mais séria, conservadora, jurídica, né? E dentre os espelhos que eu tinha naquele momento foi aquele brilho no olho, com toda a maturidade que uma pessoa de 17 anos, com toda a vivência de uma pessoa de 17 toda anos bagagem, daquela época, né? aquela bagagem, aquela experiência, aquele know-how, sabe, aquela segurança para fazer uma escolha. Eu optei por fazer a faculdade de Direito, eu fui fazer na PUC Campinas, e assim, até esse período nunca me passou na cabeça viver de arte, trabalhar com arte, fazer algum trabalho artístico. O único contato que eu tinha tido até então foi no colégio aqui da cidade, com aquelas aulas de artes, músicas, aquelas coisas que a gente era uma coisa superficial, mas não tinha te fisgado ainda. Não tinha. Para mim, eu via que a única forma de eu conseguir me estabelecer, de alguma forma realizar minhas metas, meus sonhos, seria através do direito, e que eu teria ferramentas, ou melhor, a faculdade me daria ferramentas para, de alguma forma, eu conseguir ajudar nessa luta, de buscar a justiça, de buscar toda aquela fábula, aquela ideologia, aquela mágica
que você acaba se prendendo nos primeiros anos da faculdade de Direito, né? E a minha jornada foi, até esse momento de entrar na faculdade, eu jamais pensei que eu fosse mexer com galeria, com exposições, que eu fosse poder falar do meu trabalho, poder falar do que me inspira e, principalmente, que isso que foi o que, acho que foi a grande virada de chave na minha vida, foi que, através de um trabalho feito por mim, pelas minhas próprias mãos, eu conseguia, de alguma forma, inspirar outras pessoas também, né? E que eu não precisaria estar de paletó e gravata, vivendo um sonho que não necessariamente era o meu. Era um sonho que faz sentido, eu não critico quem segue essa carreira, quem opta por essa área, mas que nas perguntas e nas respostas que eu estava procurando, não foi ali que eu encontrei. E quando você planeja sua vida inteira para fazer uma coisa, para conseguir aquilo, e quando você consegue, você pega a sua carteira da OAB na mão, você termina a faculdade, você fala, pô, agora o mundo é meu, agora ninguém me segura, eu vou atrás e vou realizar tudo aquilo que eu queria. Sou especial, eu consegui passar uma faculdade, eu consegui passar uma prova que tem mais de 90% de reprovação, de primeira. Então, sim, você sai, da mesma forma que você entra extasiado por esse caminho que falam que é a advocacia, você também acaba se perdendo um pouco quando você sai, porque você acha que realmente você vai fazer você é capaz de mudar todos esses anos de injustiça. Né? É o choque da realidade, né? É a utopia versus o mundo real, né? E você fala, opa, peraí, não é bem assim. Exatamente. E assim, se eu pudesse descrever essa transição em 2 palavras, essa utopia de início, de querer e de achar que a gente é capaz de fazer as coisas sozinho, operando a lei, que a gente vai fazer a diferença, e de repente eu percebi que dentro do direito, ou dentro daquilo que eu tinha sonhado, ou dentro daquilo que estava se desenhando para mim, se eu fosse seguir a carreira jurídica, digamos assim, eu acho que eu ia começar a perder um pouco o brilho da coisa, porque, infelizmente, a experiência que eu tive é de que, embora a gente tenha um vadimeco desse tamanho, gigantesco, vários códigos, é uma área em que o diferente ele não é aceito, ele não é bem visto. Por quê? Porque tem uma jurisprudência, tem uma lei que já prevê a situação e você não tem tanto espaço de inovar, e é uma área que começou a me faltar ar, porque eu queria fazer alguma coisa diferente, eu precisava de alguma forma existir, e eu não conseguia fazer isso assinando uma petição, despachando um caso, porque eu sempre me sentia na garupa, seja do escritório do meu tio, ou seja na garupa de uma coisa que eu entrei, eu tô indo no embalo, mas eu não estou sentindo aquele vento, sabe, aquele de você sentar e fazer as suas coisas e escutar principalmente uma voz que me dizia que não era ali que eu ia ser feliz. Entendi. É o lance de você, por exemplo, ter, tipo, sem querer menosprezar a área, lógico, mas é o copia e cola, quer dizer, você não estava criando, você estava ali colocando a jurisprudência, quer dizer, alguém já tinha pensado aquilo e aí você tinha que colocar aquilo, quer dizer, você não conseguia, ficava amarrado ali. É a sua forma, a matéria mesmo, você ser capaz de fazer aquilo, de falar, não, é isso daqui que eu acho, ou é isso aqui que eu quero pôr para fora, às vezes o que você queria tinha que se encaixar, seja numa forma de petição, seja numa forma em alguma outra caixa. E ao invés de ficar brigando tanto por ficar preso numa caixa, eu decidi que eu ia buscar outras. E você não imagina como que isso foi difícil. Porque você tem toda a certeza, você conduziu a sua vida inteira para isso, para aquele momento. E quando você consegue, você está exatamente onde você queria, fazendo exatamente aquilo que você planejou quando era moleque, e não vem aquele brilho, não vem aquela sensação, aquela satisfação. E o meio que eu estava, eu perguntava, pô, mas a vida agora vai ser só isso aí. Agora eu vou ter que trabalhar pra caramba, chegar em casa tarde e viver nos intervalos da vida que são os finais de semana. Então eu vou ter 44 horas em média que eu vou estar me dedicando a coisas que eu não gosto, e eu vou ter 24 horas, sábado e domingo, sendo que você vai dormir mais ou menos umas 8, 10 horas, porque você está exausto da sua rotina de 44 horas. Então, pô, na minha conta, mesmo sendo do direito, que não são tão bons em números, essa conta não ia fechar, porque eu ia ter muito pouco tempo para correr atrás das coisas que realmente, naquele momento, começavam a fazer sentido para mim,
por essa experiência de ter saído de Penápolis e principalmente de ter experimentado uma coisa e ter visto que não era aquilo que eu queria para mim. E a hora que pinta esse vazio, né, cara, que você fala, putz, mas será que, né, é assim, não é assim? Você fala, e agora? E como que foi para você, assim, né? Onde você estava? Como que foi para você ter o estalo e falar, opa, e ser pego pela artes plásticas, né? Porque de repente podia ser qualquer coisa, podia ser a música, podia ser qualquer coisa, né? Como que foi? Olha, primeiro que foi, a gente brinca hoje, que as coisas já estão um pouco mais concretas, que hoje eu tenho um ateliê, eu já consegui, de alguma forma, estruturar um pouco mais esse sonho, a gente olha e fala que, não, foi uma vontade de fazer alguma coisa diferente. Mas todo esse processo que hoje eu consigo falar com você tranquilamente, essas etapas, foi um despertar muito complicado, muito difícil, porque eu saí de Penápolis, fui para Campinas, de alguma forma eu sempre fiquei numa bolha das coisas que eu via ou das pessoas que eu frequentava, das ideias que eu acabava tendo para trocar, e eu nunca tinha visto o diferente, aquilo que estava fora desse contexto mais conservador, e principalmente que existiam ferramentas, que existiam formas de você tentar fazer o diferente e não ser mais um que vai sentar domingo e a hora que escutar a música do Fantástico ou desses programas de final de domingo, vão começar a ficar desesperados. Eu falo isso porque eu ficava desesperado. Eu conversava com as pessoas e falava assim, caramba, amanhã é tudo de novo. E de fora parecia que era maravilhoso, era terno, gravata, avião, autoridades, ministros. Então, assim, não tinha de longe como você imaginar que aquilo era ruim, só que de dentro não fazia nenhum sentido. E como que você vai chegar para as pessoas que sempre estiveram do seu lado e começar a querer preencher esse vazio com conversa que elas também não vão entender, porque de fora é perfeito. Por que você está reclamando? E às vezes é até o sonho do outro, né? O outro que está te acompanhando fala, mas peraí, você está como que chama? The American Way of Life, né? Você está vivendo o sonho, né? Exato, living the dream. Então, como é que você está reclamando disso? Eu brinco, na última vez que a gente conversou, eu tinha amigos que estavam fazendo audiência, sei lá, em Santo André, na pior vara de trabalho que tinha, e eu estava esperando para entrar numa audiência no TST, para ver os ministros, os caras que eu estudava, frente a frente ali, para falar os assuntos que faziam parte daquela função que eu exercia no escritório naquele momento. Então, assim, como que de longe você vai buscar aconselhamento para essas pessoas que estão te vendo de longe? Então, não fazia sentido para eles. E, quando você começa a falar, e você começa a sentir que você está dando um nó na orelha das pessoas, você não aguenta mais falar, porque as pessoas vão falar assim, puta, ele vai reclamar com a vida ganha, com a barriga cheia. Então, é uma sensação ruim para você também. E a forma que eu encontrei para tentar canalizar todas essas dúvidas, que eu não estava encontrando respostas com os amigos, com os familiares, com as pessoas que estavam próximas a mim, foi de procurar tratamento com uma psicóloga, para poder falar para ela assim, essas mesmas perguntas que eu tinha vontade de fazer, que de alguma forma podiam ferir minha família, tipo, por que a gente faz isso? Ou por que eu só tenho que fazer isso? Que de alguma maneira podia soar até um pouco de ingratidão por todas essas oportunidades. Eu fui conversar com esses profissionais, e principalmente com uma profissional que, como todo recém-formado em Direito, eu cheguei lá de terno e gravata, com um horário para entrar, horário para sair, e não acreditava que seria uma pessoa aparentemente quietinha, toda na dela, que seria capaz de me dar grandes sacadas e alguns caminhos para eu tentar. Essa foi a grande sacada. Quando você já tem todo aquele plano, tudo que é de novo que aparece para você, você não quer. Por quê? Não faz parte do seu plano. E quando você perde o plano, ou quando você sai da linha, você não sabe exatamente para onde vai ser o seu próximo passo, eu decidi que eu ia escutar outras pessoas que entendem um pouco mais dessas confusões que a gente, embora não importa se você é secretário de cultura, se você mexe com comunicação, você tem esses questionamentos. O que eu faço, o que eu estou fazendo, esse curto espaço de tempo que eu tenho aqui, como é que vai ser, como é que eu vou ser lembrado? E eu não queria ser lembrado por paletó e gravata, copia e cola, a melhor minuta, o melhor modelo. E foi quando ela me fez uma pergunta, como é que você está se sentindo? Você acha que você está com algum princípio de depressão? Eu falei, não vai ser aqui, depressão? Eu passei na OAB, eu sou isso, sou aquilo. Como é que eu estou me rendendo a isso? E foi cada vez mais me abrindo com ela
que ela me fez uma espécie de desafio, porque quando você não consegue uma abertura natural, a pessoa te desafia e você, pelo ego, você morde. Ela falou assim, então tá, faz o seguinte, na próxima vez, já que você tem tanta agenda corrida, traz para mim como você está se sentindo, desenha, escreve, faz alguma coisa, você não precisa nem falar para mim, você só mostra. E foi aí que eu saí dessa consulta e, por algum motivo, eu passei nessas lojas, tipo, de cartolina, que você compra tinta, tipo... Papelaria. Papelaria, exatamente. E falei, pô, vou comprar aqui, então, um papel canson, um bloco de papel canson e vou seguir as orientações médicas, né? Já que ela está falando que era para eu, de alguma forma, sentar, relaxar e, de alguma forma, tentar expressar o que eu estava sentindo, pô, é o médico que mandou, né? Então, assim, eu fiz isso, mas também daquele jeito, puta. Vou comprar tintinha azul, tintinha amarela, porque isso dá a sensação disso, a sensação daquilo. Esse era o meu pensamento. Porque eu não tinha experimentado nada disso e o poder de transformação que a arte tem na vida das pessoas. Então, eu estava uma pessoa cética, emburrada, em conflitos internos do que fazer da vida, como é que ia ser, até que eu segui essa orientação médica e, num final de semana, fui lá, abri meus vinhos, coloquei um vinho, tomei um vinho, deixei uma música tocando e, pô, vou desenhar rosto. Não sabia desenhar rosto, só aqueles garranchos, aquelas coisas horríveis. A casinha é aquela... Não, é o palitinho. Pac-Man, é toda uma sofisticação que, assim, uma criança de 3 anos faria muito melhor. Hoje, com a obra abstrata, talvez uma criança de 4 faça melhor também, de 5, 6 anos, assim. Mas hoje foi de papel canson para uma tela maior, uma tela de 30 centímetros, 40, 50. E quando você me falou, pô, hoje eu consigo ver o seu trabalho com assinatura ou com muito mais, sei lá, presença, alguma coisa assim que você queira classificar, mas é um desafio diário. Você faz uma obra hoje e amanhã você tem que fazer uma outra obra melhor ainda, porque agora faz parte de você. As pessoas esperam que você faça isso com o que você é capaz de fazer sozinho. Porque as pessoas, né, na verdade, você se desafia para ser melhor e as pessoas só esperam o melhor porque a tua história conta isso, né? O que você tem feito é muito legal. Então, assim, e mesmo assim, eu acho que o artista é muito do momento, né? Ele capta, ele tem essa abertura dos chakras aí de captar a energia, de captar as coisas. Então, é muito do que a tua obra, a tua arte está ali, né? Então, ela capta o momento, ela capta as coisas. Mas, e aí? Aí você foi, e como que você fez esse link aí? Onde você estava? Como que foi esse negócio de... Eu estava em São Paulo ainda, trabalhando numa rotina de escritório, de baia, de paletó e gravata, com toda uma questão envolvendo uma rotina super formal, das 9 da manhã até as 7, 8 horas, dependendo dos horários do escritório. E me sobrava madrugada para tentar fazer esse tratamento, para experimentar isso que ela estava falando. Então, de ver coisas diferentes, fora do mundo do direito, outras alternativas, outras carreiras. E aí foi aquele momento em que você se vicia, porque você começa a ver várias outras realidades, pessoas que conseguiram lutar e atrás desse sonho doido de sair um pouco dessa corrida de rato, dessa formalidade, né? Dessa formalidade. Que a gente brinca, a gente até brincou quando a gente se falou de falar assim, você é artista, mas o que você faz para sobreviver? Porque é muito difícil para nós, artistas, vivermos da arte, né? É assim, um desafio diário mesmo e assim, você tem que encaixar coisas, né? Você vai encaixando coisas até que você conseguir ter essa sobriedade, essa tranquilidade de viver da arte. Né? E saber respeitar os momentos, as etapas, né? Então, você não vai virar um artista da noite para o dia, você não vai fazer a transição da sua carreira da noite para o dia, você não vai conseguir resolver todos os seus problemas da noite para o dia. É saber respeitar essas etapas, principalmente escutar um pouco o que você mesmo está falando para você aqui dentro e não o que as pessoas lá fora estão falando. E no momento assim, eu não aguentava mais esconder que eu estava insatisfeito com aquilo que de fora era maravilhoso. E aí eu comecei a mostrar para algumas pessoas os trabalhos,
principalmente para essa psicóloga que me ajudou muito e me trouxe essas informações que você trouxe aqui, que até então eu não tinha conhecimento dessa questão do artista ser um filtro de alguma forma, porque ele capta alguma coisa que está acontecendo aqui hoje e aí ele vai prender a sua atenção para um detalhe que talvez você que está nessa correria, nessa loucura de, pô, preciso entrar cedo, sair tarde, você não nota. E quando eu comecei a ter esse feedback de, pô, tá me fazendo bem, um feedback próprio, assim, tipo, eu tô fazendo isso, eu tô gostando, eu que antes não conseguia mudar nada, porque era tudo modelo, hoje eu tô conseguindo fazer alguma coisa, mudar alguma coisa. No caso, é mudar a cor, as cores das coisas, né? Mudar a tela em branco para a cor que eu quiser, finalizar do jeito que eu quiser, e principalmente eu sempre acho que eu termino uma tela melhor pessoa do que quando eu comecei, porque eu pude tirar toda essa poeira do dia a dia que estava acumulada, porque a gente que não vive só de arte, a gente não vive só pintando, porque tem a parte séria da vida, são as responsabilidades, as obrigações, e só que você também sabe quando chega um momento que você precisa fazer, precisa mudar alguma coisa. E foi escutando essas outras vozes que não faziam parte do meu ciclo, da minha criação aqui em Penápolis, que eu descobri um mundo que eu jamais imaginei que existia, que é esse mundo de criação, que é de você fazer um roteiro, de você fazer um vídeo, de você produzir uma estética e, principalmente, às vezes, de você fotografar coisas do dia a dia que, justamente porque as pessoas estão nessa correria, que vai parecer mágico para elas, porque você conseguiu parar para tirar aquela foto, ou você conseguiu parar para ficar 5, 6, 7 horas pintando um painel de 2, 3 metros. Pô, Marcel, mas você não queria mudar o mundo, você não queria fazer as coisas, beleza. Pode não fazer sentido pintar um painel de 2, 3 metros, mas para mim também não faz muito sentido você estudar 5 anos, comprar um terno parcelado em 12 vezes para parecer boa pinta, ficar 8, 5 horas fingindo que está trabalhando, fingindo que está ocupado para parecer mais produtivo, mais rico, mais, sei lá o que você quiser, de tanto ego que a gente precisa ter. E eu comecei a perceber que eu queria mais paz interior. Se eu tivesse bem comigo mesmo, eu já estaria muito satisfeito, porque eu vi muita gente bem-sucedida que se dedicou a carreiras maravilhosas no mundo executivo, do mundo executivo, só que eles não conseguiam deitar e dormir tranquilo. Eles precisavam de um baque, de uma tarja preta, de alguma coisa assim, como eu também já precisei nesses momentos de angústia, do que eu vou fazer. E aí eu decidi que eu ia substituir a tarja preta por as rajadas de tinta preta. E camada após camada, eu fui fazendo isso e hoje eu estou aqui falando com vocês, com pessoas que eu jamais imaginei, já via, já admirava quando criança. Por ser um penapolense, eu amo essa cidade e um dos motivos de eu ter dado um all-in, de trazer as coisas para cá, foi para justamente... a gente nunca esteve tão perto de morrer quanto agora, né? Então, assim, a gente pode florear de várias maneiras o momento de agora, mas eu não ia querer deitar ou morrer sem poder tirar essas ideias da cabeça que bom, eu passei por todo esse caminho para descobrir a arte, então foi quase 20 e tantos anos sem ter o primeiro contato. O que eu posso fazer agora, já que estão me obrigando a voltar para Penápolis, é justamente deixar alguma coisa em troca. Cara, que louco, né? E como está escrito na parede do teu ateliê, a arte salva mesmo, né, cara? A arte cura. E isso é muito louco. Nós que estamos envolvidos, sim, o Armandinho está acompanhando aqui e a gente tem trazido vários artistas, cara, e cada história é uma mais fantástica que a outra, porque a arte é um negócio assim que às vezes está dentro de você. Só, né? E às vezes cura a tua angústia, cura a tua insatisfação, cura porque, cara, aquilo que é você, né? As suas telas são você, né? A gente está meio encaminhado para o final, já o Armandinho já está fazendo um sinalzinho aqui. Eu falo muito por causa do direito, né? Então, se não cortar, Armandinho, vamos ficar aqui até 8 horas. Não, mas, cara, tem tanta coisa para a gente falar, mas eu vou tentar resumir aqui. A tua arte, né? A tua arte, ela é uma street art, assim. Onde que você se inspirou para fazer os quadros que você faz, né? Essa coisa de você falar, não, quando eu estouro uma lata, tal, né? Que você tem essa coisa de jogar tinta, de fazer que às vezes é assim, a arte abstrata, ela tem um pouco
do acaso também, né? Do que você não sabe o que vai acontecer ali, né? Você não tem muita ideia. Você tem uma noção, mas você não tem muita ideia. Às vezes a coisa muda no meio do caminho. Onde você se inspirou para fazer? Isso é o que mais me fascina nesse trabalho que eu estou desenvolvendo agora, que é embora hoje seja abstrato o que você encontra na maioria dos meus trabalhos, nas telas, é a fonte que eu fui beber essas cores, essas combinações, essas obras do acaso, foi na street art, principalmente no grafite. Grafite pichação, como você quiser usar o termo, é lata de spray. E esse é mais um exemplo de como a minha vida deu um 180 absurdo, porque eu saio de paletó e gravata para estourar a lata de spray embaixo de ponte ou ver pessoas fazendo grafite, se escondendo, que não deixa de ser uma atividade, de certa forma, ilegal. E foi nesse mundo, nesse ambiente de cores e principalmente de possibilidades, porque você conseguia ver o que o cara faz com uma lata de spray. O cara transforma um espaço com uma lata de spray. E tem gente que tem caneta, tem todas as condições de transformar o espaço e a vida das pessoas e não consegue. E um cara com uma lata de spray, ele transformou os ambientes que eu passava e ver aquela transformação, aquele impacto que aquele carinha ali, sozinho, era capaz de fazer num espaço maior, foi o que me deixou assim, eu quero fazer isso para a minha vida. E a inspiração do acaso é a vida, né, cara? Acho que assim como a street art, estourar uma lata pode dar certo, pode não dar certo, assim como a vida às vezes pode dar certo, pode não dar certo. A sorte que eu tenho é que, na maioria das vezes, sai uma boa tela. Você fez exposição onde já? Olha, eu fiz exposição... o grosso foi em São Paulo, né? Assim, a maioria das oportunidades que eu tive foi em São Paulo. E principalmente através de uma feira independente que existe lá em São Paulo, que é a Expo Arte SP, que imagina que você não tem galeria que te representa no começo, que é assim como todo início de carreira, você também tem os desafios do início de carreira, e você só tem esses espaços independentes para ir lá concorrer com mais uma galera que vai junto expor, que são exposições coletivas, e você vai lá buscar um espacinho para tentar chamar a atenção de algum curador ou de alguém que faça essa parte de carreira para tentar a sorte. Então, assim, eu comecei nessas feiras, consegui um certo espaço e foi, e de lá eu já consegui exposição na Oscar Freire, lá em São Paulo, mas eu estou muito longe de fazer tudo aquilo que eu imagino fazer. E acho que entre exposições, acho que para mim isso não significa tanto. Significa o que eu fiz através das exposições ou o que sentimento as pessoas tiveram quando elas passaram por lá. Que isso é o que me motiva, porque eu recebo no Instagram mensagens de pessoas que nunca me viram ou pessoas que me viram só naquela exposição, falando que elas estão transformando a vida delas ou por algum motivo aquela bagunça de cor, aquela explosão de cor fez ela acordar para o que ela estava fazendo na vida. Então agora não é que eu não consigo mais parar também. Porque eu também preciso dessas mensagens para alinhar um pouco essa energia e vibrar também igual a essas pessoas, porque eu também tenho dificuldade, tenho dias bons, tenho dias ruins, só que quando a causa fica maior do que você agora virou um instrumento. E eu só tenho a agradecer de ser um objeto que leva reflexão, leva pensamento, sei lá, faz a pessoa parar um pouco para tentar entender, nem que seja como que a tela foi feita. E isso hoje me deixa... eu acordo e vou dormir, o que eu vou fazer para tirar essas ideias do papel? E não ficar torcendo para o dia acabar logo para ver se melhora alguma coisa. Legal. Cara, a gente está se encaminhando para o final, então. Agradecer você. Me veio uma música do Paulinho Mosca sobre o acaso, que é Então Me Diz Qual é a Graça de Já Saber o Fim da Estrada, quando se parte rumo ao nada, né? Que ele fala numa das músicas preferidas que eu tenho, que é Sete o Alvo. E, cara, eu queria que você deixasse aqui para nós as suas considerações finais. Cara, não desistam dessa voz estranha, que às vezes fala grosso, fala fino, às vezes ela fica muito tempo sem aparecer na sua cabeça, porque que graça teria se a gente já soubesse tudo que ia acontecer no nosso caminho, a gente só ia ficar esperando os eventos que a gente já previu, né? Eu acho que a pandemia veio para mostrar para a gente essa fragilidade, principalmente, que a gente tem, que embora a gente ache que com 40, com 50, com 60 anos a gente vai se aposentar e viver a vida,
vem aí, às vezes, o acaso e mostra que, às vezes, a gente não tem todo esse tempo e ficar adiando muitas coisas pode não ter mais volta. E a mensagem que eu deixo final é essa. Primeiro, escutem o que, de fato, está se passando na cabeça de vocês. Se vocês não estão bem, procurem outras pessoas, porque assim como eu tive a sorte de encontrar uma pessoa que me direcionou, que me ajudou a ficar bem mentalmente, se você não está bem mentalmente, talvez você tome decisões que não são tão boas para a sua vida. Então, buscar essa sanidade, essa saúde mental, principalmente, porque basta você... Não é que a realidade ficou muito forte e aí o pessoal buscou a arte para se socorrer nessa pandemia. É que a realidade agora está insuportável. A gente não está tendo tanta distração para de fato sentir isso na pele, o quanto que a gente era frágil em relação às situações. Então a mensagem principal que eu deixo busquem essa saúde mental e escutem essa vozinha que às vezes parece um tormento que está dentro da sua cabeça, mas ela pode ser a chave para muitas coisas da sua vida. E eu, graças a Deus, escutei ela e hoje estou aqui falando com vocês, podendo deixar essa mensagem para quem é de Penápolis, para quem está acompanhando a gente aqui. Muito feliz mesmo e muito obrigado por esse espaço. Isso, eu quem agradeço. Muito obrigado, Marcel. E assim a gente finaliza mais um episódio do Canal Cultural. Muito obrigado, até logo. Tchau.